muitas idosas aqui na região de Caxias, né? Muitas congregações que têm geriatrias imensas, né? Então, a diminuição de pessoas, isso faz aumentar algumas dificuldades, porque, por exemplo, eu lembro lá, a PUC de Porto Alegre, por exemplo, chegou a ter 70, 80 irmãos maristas trabalhando dentro da PUC, professores, diretores, e aquilo hoje em dia, se tiver 15 maristas lá dentro, é muito. Então, isso dá um baque muito grande, né? Mas eu acredito também que isso seja, essas dificuldades, inclusive no campo econômico, tenha também como raiz uma preparação insuficiente dos religiosos, inclusive de muitos dos leigos, que se preparam de modo insuficiente e inadequado. Por isso a importância desses encontros. E também a falta de projetos, de planejamentos que sejam bem feitos. E quando a gente não tem um bom planejamento, a gente tende a se dar mal. Daí a necessidade de nós pensarmos que precisamos ser fiéis ao carisma e que, portanto, a fidelidade ao carisma nos pede de repensar a economia e que tipo de economia é que nós utilizamos dentro das nossas casas. Porque nem toda economia é benéfica para nós. Nem todo tipo de economia é benéfica para uma entidade como uma congregação religiosa ou uma entidade como a nossa. Nem todo tipo de economia é benéfica para a igreja, por exemplo. O Papa Francisco enfrentou problemas homéricos lá no Vaticano, quando ele assumiu o Vaticano, inclusive no banco. O Vaticano tem um banco chamado IOR, que é um banco que foi fundado para gerir os bens da igreja lá na Itália e do Vaticano, né? E fazer com que esses bens fossem colocados a serviço da evangelização. Então, de doações, do óbolo de São Pedro, de tudo aquilo que entrava no Vaticano. Só que o Papa, aí na reforma da Curia Romana, ele teve que enfrentar assim, dificuldades. Porque, por exemplo, o Banco do Vaticano tinha parcerias com outros bancos, por exemplo, que mantinha serviços praticamente escravizando pessoas em alguns países do terceiro mundo. Esse não pode ser uma economia para um banco, que é um banco da igreja. Essa não pode ser uma economia, uma parceria para uma entidade como a nossa. E a gente recebe muitas propostas assim, às vezes. Propostas até indecentes. Eu me lembro que lá em Marituba, quando nós tínhamos uma dívida incrível, a prefeitura tinha uma dívida incrível para nós, veio um vereador sugerir que ele poderia conseguir que a prefeitura pagasse a dívida, mas nós tínhamos que dar uma porcentagem para ele. Essa é uma economia que não pode ser uma economia para nós. Porque nós não podemos compactuar com a economia dessa. Então, por quê? Porque nós temos um carisma. Porque nós temos um dom para preservar. E isso não é questão só do Padre Gilberto, do Conselho de Delegação, é questão de todos nós. É questão de todos os conselhos, também das nossas paróquias. Porque às vezes a gente tem a tendência de pensar, mas nós como paróquias, nós devemos assim, obediência ao bispo. E de fato deve obediência ao bispo, não só as paróquias, mas também o Calabria, mas também todas as atividades. Mas a paróquia confiada à congregação, ela precisa estar ligada às diretrizes da diocese e precisa estar ligada às diretrizes do carisma. Eu lembro que o Dom Flávio Carraro, bispo emérito hoje de Verona, no capítulo geral de 1996,
ele pregou o retiro para nós e tinha sido eleito bispo naquele tempo, recém-ordenado bispo. Ele disse assim, olha, ele era superior geral dos capuchinhos. Capuchinhos, uma congregação grande, imensa. Ele disse assim para nós, andando pelo mundo, eu vi muitos frades vestidos de padre diocesano. Isto é, vi muitos frades capuchinhos que eram padres diocesanos. O padre diocesano é coisa ruim? Não. O padre diocesano tem um carisma e ele tem que viver esse carisma. Mas nós temos o nosso carisma. O Itaci, o padre Itaci, ele tem um carisma, né? Além de ser gremista, tem tantos outros, né? Ele tem um carisma. E esse carisma ele bebe da congregação. E ele oferece esse carisma à diocese. Ele não pode se desfazer do seu carisma para assumir o carisma do diocesano. Isso é uma falta de identidade, é um problema de identidade. E assim, todas as nossas paróquias, mas eu não faço isso, a congregação me pede para fazer isso, eu não faço porque eu sou da diocese. Não, você é da congregação, rapaz. E você deve obediência à congregação. E não é a você que é confiada a paróquia. A paróquia é confiada à congregação. A paróquia é confiada à congregação. E a congregação confia a você, ou a vocês como comunidade. Essa é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Senão a gente confunde muito. E a gente se perde na jogada. Aí a gente deixa de ser pobre servo e se torna padre diocesano. Ou o padre diocesano deixa de ser diocesano, eu digo lá os padres, né? E se torna um franciscano. Você não é franciscano, você é padre diocesano. Você não é capuchinho, você é padre diocesano. Nós temos que ter a nossa identidade. Temos que viver a nossa identidade. Temos que ser fiéis ao carisma, porque é na fidelidade ao carisma que nós desenvolvemos e que nós crescemos e que nós, assim, damos conta do recado. Aí todos nós, em todas as nossas decisões, em todas as nossas escolhas, a gente precisa olhar o carisma. Quando eu trabalhava aí em Porto Alegre, eu dizia ao Rui, o Rui era o contador, e dizia muitas vezes a Carmen, a Dalvani, nas nossas reuniões, que principalmente vocês que são os contadores da casa, vocês têm uma responsabilidade incrível. Vocês não podem ser só aquele contador ali que olha os números e fica atrás de um computador. Os números dizem muito. E vocês precisam, e o Rui muitas vezes vinha me falar, a Dalvani também às vezes, a Dalvani era de uma parte, o Rui do outro, porque às vezes os números diziam algumas coisas que a gente precisava se perguntar. Por exemplo, lá na diocese, eu encontrei uma paróquia, nesse tempo aqui, na contabilidade, o contador veio me dizer, Dom Jailton, olha, essa paróquia, ela gastou papel higiênico esse mês, que daria para comprar papel higiênico para todas as paróquias da diocese. Ou o padre teve uma dor de barriga muito grande, não é? Ou teve alguma coisa, não sei o que aconteceu, mas olha o que o número está indicando. Você pergunta ao padre, mas o que houve? Não, é porque, olha, nós pegamos uma conta no supermercado, uma nota do supermercado para cobrir não sei o quê, não é? Sabe, essas coisas que não se deveria fazer, mas se fazem. Pegamos uma nota e a nota foi só de papel higiênico. Aí eu perguntei, mas você está com dor de barriga? Você está com algum problema de vida interior? Porque aparece lá que sua paróquia... E na sua paróquia você comprou papel higiênico, que você estava distribuindo papel higiênico no final da missa. Então, olha como é importante, e como todos nós somos importantes, e como o carisma é importante, na gestão e para a nossa economia. E aqui eu gostaria de concluir essa primeira parte dizendo que a nossa grande missão, é aquilo que eu dizia hoje na missa, a nossa grande missão como atividades é
evangelizar. Esse é o nosso grande foco. É mostrar que nós somos irmãos. É mostrar a esse mundo tão desigual, tão excludente, que nós todos somos irmãos. Essa é a nossa grande missão. Lá atrás do computador, não sei, lá lidando com os números, lá lidando na insistência social, chamo sempre não assistente social, mas insistente social, que tem que ser muito insistente, né? Lá na psicologia, não sei, lá Terezinha, lá fazendo obras e desmontando e montando, onde quer que nós estejamos, para que é que nós fazemos isso? O Calabria sempre se perguntava, mas para que isso? O que é que Jesus Cristo, o que é que Jesus quer com isso? É isso que nós devemos nos perguntar. Por quê? Porque esta deve ser sempre a nossa insistência, o nosso esforço, o nosso cuidado, a evangelização. Ontem esse senhor me dizia, o dono dessa empresa me dizia, falando da irmã Dulce, todos nós temos que ser santos. Também o empresário, ele dizia, tem que pensar como viver a sua santidade na empresa. Também o médico tem que pensar como ser médico no seu consultório, como cristãos. Tem que pensar no seu foco, e o foco é acolher bem as pessoas, não sei, ser um profissional de qualidade. Como diz o Papa Francisco, é desenvolver o humanismo. Nós precisamos desenvolver o humanismo. Muito bem, vamos fazer um intervalo agora, depois continuamos. Obrigado.